Faça com que este vídeo, com que este evangelho chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje deste domingo, dia 12 de julho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso, entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que fala a eles em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir e entender. Neles, então, se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão. Porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem, pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, este santo evangelho de hoje nos fala muito, né? Fala da nossa caminhada. Primeiramente, como semeadores da palavra. Nós devemos semear, nós devemos lançar a semente da palavra de Deus. Não importa o terreno, né? Muitas pessoas não vão acolhê-la, muitas pessoas às vezes vão acolhê-la com alegria, mas logo depois vão abandonar a palavra, aqui como diz o próprio Evangelho, né? Então, aqui duas situações: nós devemos ser semeadores, devemos lançar a semente, devemos lançar a palavra de Deus em todos os corações. Não vamos olhar para o terreno, o importante é fazermos a nossa parte, porque pela graça de Deus, Deus é que prepara o terreno.
Deus é que prepara o coração de cada pessoa para acolher esta palavra da melhor maneira. Então, duas coisas. Primeiramente, sermos semeadores. E a segunda é nós termos este terreno bom, esta fertilidade no nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Isso nos faz fazer um exame de consciência. Como é que está o nosso coração? Nós devemos sempre rezar, pedir a Deus que a gente possa acolher da melhor maneira a sua palavra, acolher os seus ensinamentos. Jesus explica aqui, primeiramente, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, mas não entendi nada, é muito complicada a palavra de Deus. Vem o maligno já e leva embora o que foi semeado no seu coração. Ele nem busca entender, ele nem se esforça para entender, nem ao mesmo pergunta para alguém, busca na internet, pergunte a um sacerdote, a um diretor espiritual. Nós temos que nos esforçar para compreender, para entender, porque senão vem o maligno e leva embora o que foi semeado aí no seu coração. Um outro tipo de terreno, um outro tipo de coração, é a semente que é semeada à beira do caminho, foi semeado entre as pedras. Será que o nosso coração está, nosso terreno, o nosso coração está pedregoso? Ouvimos a palavra de Deus, nós até a recebemos com alegria, podemos até nos emocionar, achar tão bonita a palavra, que beleza, mas nós não criamos raízes. Como é importante criarmos raízes em Deus, nos alimentarmos sempre da palavra de Deus, dessa seiva do Espírito Santo de Deus, porque senão vira uma coisa momentânea, achamos bonito, mas não criamos raízes, e quando vem uma dificuldade, uma tribulação, uma cruz, algumas pessoas até mudam de religião. Aqui Deus não está me escutando, então eu vou ali naquela outra igreja, naquela outra religião, ver se tem um outro Deus que me escuta, que atende a minha vontade, como se Deus tivesse que realizar sempre a nossa vontade e a gente nunca pode realizar a vontade de Deus. Olha quantas coisas podemos refletir neste Santo Evangelho de hoje, fazendo um exame de consciência, Jesus também fala daquele que foi semeado entre os espinhos, aquele que ouve a palavra. Será que o nosso coração está com espinhos? Porém, estamos cheios de preocupações com o mundo, estamos seduzidos pela riqueza, e tudo isso vai sufocando a palavra de Deus e ela acaba não dando fruto. É um grande alerta aí para cada um de nós. Sim, temos preocupações do mundo, temos tantas coisas a nos preocuparmos, mas acima de tudo temos um Deus que nos ajuda com essas preocupações, dificuldades e cruzes. E isso não pode sufocar a palavra de Deus em nós. Nós temos que acolhê-la e dar os devidos frutos pela graça de Deus. E finalmente aquele que foi semeado em terra boa. Então vamos pedir a Deus que sempre deixe o nosso coração com essa terra boa para acolher a sua palavra, os seus ensinamentos. Estarmos atentos sempre para acolher a boa nova, a mensagem de Jesus que nos fala ao nosso interior, fala constantemente ao nosso coração e nas pequenas coisas. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. A nossa terra deve estar boa, então vamos pedir e rezar a Deus que nos ajude a preparar esta terra, o terreno, para que a gente acolha da melhor maneira e possa render frutos, produzir 100, 60, 30. Peçamos esta graça, peçamos este milagre diário a Deus, o pão nosso de cada dia, onde rezamos, é este pão diário da graça de Deus que nós devemos nos alimentar deste pão e dar frutos, não pelo nosso mérito não, mas porque nós preparamos o nosso coração, pedimos que Jesus prepare o nosso coração para assim rendermos frutos pela graça de Deus, não pelo nosso mérito, mas pelo amor de nosso Pai. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas.
E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho do Dia comentado. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada!